então o caso clínico, primeiro caso clínico, não é, Daniel? De 2023. Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Daniel, sou fellow aqui da Retina e hoje eu vou apresentar o caso clínico. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação, pela doutora Vera, pelo Dr. Alan, pela doutora Marina, pelas discussões de caso nas especialidades, agradecer a doutora Letícia, o Bernardo e o Dr. Nicolas também pela documentação. O caso é de uma mulher de 66 anos, aposentada, natural de Engenheiro Navarro, Minas Gerais, procedente de Santos, aqui em São Paulo. De religião, ela era testemunha de Jeová. Ela chegou no nosso pronto-socorro com uma queixa de baixa de acuidade visual progressiva, uma hiperemia e dor no olho direito há mais ou menos 3 meses, mas ela toma piora há 10 dias. Como sintoma associado, ela relatava alguns sintomas inespecíficos, uma astenia e também uma perda ponderal de 4 quilos nesse período de 3 meses. De antecedente pessoal, ela negava qualquer comorbidade, cirurgia ou trauma. De hábitos e vícios, ela era ex-tabagista de 17,5 maços ano e era etilista social. De antecedente familiar, ela tinha um histórico de uma tia com uma neoplasia do sistema nervoso e uma prima com uma neoplasia óssea aos 50 anos. De acidente oftalmológico, ela negava qualquer outra alteração. No exame oftalmológico, ela apresentava uma acuidade visual de 20/200 em olho direito e 20/32 em olho esquerdo. Plexo fotomotor com DAE positivo em olho direito, motilidade preservada, uma pressão intraocular de 14/13, e na biomicroscopia ela apresentava esse engurgitamento, que a gente viu o reto lateral também com os olhos um pouco engurgitados. Além disso, ela apresentava uma catarata N2AO com uma subcapsular bem importante no olho direito. A retinografia foi realizada, bem difícil de realizar ela do olho direito por causa da opacidade, mas o plantonista descreveu tendo uma alteração pigmentar, macular, com alguns pigmentos amarelados, principalmente em arcada temporal inferior no olho direito. Aqui uma imagem em zoom dessa retinografia do olho direito. Aqui na retina a gente consegue observar essas lesões mais arredondadas, na autofluorescência essas lesões arredondadas, hipoautofluorescentes, secundadas por essas outras lesões hiperalto no olho direito. Esse é o OCT do olho direito. OCT do olho esquerdo. Aqui um corte foveal horizontal do olho direito e um corte vertical. A gente também conseguiu realizar com a dificuldade o OCTA do olho direito, aqui mostrando a camada superficial, profunda, a retina externa, a capilar, a camada capilar, a coroide. Essa é a anja do olho direito, onde a gente consegue observar um pouco melhor essas lesões. Aqui no centro a gente tem esse artefato por conta da catarata subcapsular. Aqui em maior aumento no olho direito, com 1 minuto e 24 segundos. E aqui o aspecto da anja do olho esquerdo bem diferente. Então, diante desse caso de uma paciente feminina de 66 anos, com baixa de acuidade visual, dor em olho direito, associado com astenia e perda ponderal, queria abrir agora para hipóteses diagnósticas. Perfeito. Então, caso aparentemente exclusivamente no olho direito, né, unilateral. Alguém quer fazer comentário? Cleide, André, John, Vera. Então, aqui está mais ou menos um resumo, o Daniel colocou, das alterações que ele mostrou no exame. Qualquer exame que vocês queiram
avaliar e o Daniel vai mostrando enquanto vocês estiverem falando, caso vocês perguntem, tá? Então, o interessante aqui é fazer quais condições podem alterar unilateralmente dessa forma um olho, né? Quais os diferenciais que a gente incluiria aqui como forma de alteração fisiopatológica primeiro, para daí a gente ver para as causas específicas, né? O que causa uma alteração, provavelmente na retina externa dessa forma, tá? Que deve envolver coro capilar também, né? Então, se vocês quiserem comentar. Queria perguntar antes uma coisa, no segmento anterior ela não tem nada, não tem reação inflamatória? Nada de reação Então, inflamatória, E certo, nessa Daniel? região onde tem os vasos, ela não tem nada no ângulo ou atrás da íris? No ângulo, ela não tem engurgitamento. Você vê hemorragia no ângulo, alguma coisa desse tipo? Não. Sangue no ângulo? Provavelmente não, né? não, Não. Na não foi observado. agonoscopia? Não, né? Tá. Então não, Não. Cleide. Tá. O que você estava pensando? Então, uma causa inflamatória, né? Você pensou em reação inflamatória, ela não tem, nem no vítreo, nem na câmara anterior, porque seria um diagnóstico diferencial, certo? Uhum. Eu estava pensando que esse vaso infiltrado aí talvez estivesse comunicando com algum processo inflamatório, algum processo tumoral ao nível do corpo ciliar. Tá? Isso seria uma condição, mas Só nenhuma para explicar patologia o do vaso, corpo. mas o resto. É, mas no resto, mesmo que ele tivesse um melanoma, digamos, de corpo ciliar, algum outro tumor, você não teria essas alterações pigmentares aí Não, só se na tivesse retina, certo? um hemangioma, um melanoma de coroide mais difuso, mas não, a gente vê que não tem. A gente vê No pelo OCT que OCT não. que não tem isso, Não. isso, Tem uma certo? reação difusa aí na retina externa, com líquido, com os depósitos, um espessamento. Acho que uma coisa Uhum. que tem que pensar, embora ela não tenha reação de câmara anterior, é um linfoma primário, que dá esse aspecto difuso de meio pele de leopardo, e com espessamento na retina externa. Pode explicar a dor, mas é estranho que tenha dor sem nenhum sinal inflamatório no olho, né? Cleide, o linfoma, em geral, é uma manifestação bilateral, e no OCT a gente veria outro tipo de alteração, né? Que a gente Diferente. vê essas, né? Essas lesões que são hiperalto, que aparecem aqui, parece que são proliferações do EPR localizadas, tá vendo? Você Só tem essas do setor mais no feixe papilomacular que poderiam ser parecidas com linfoma, o resto não. o OCT é diferente de linfoma, né? Diferente, é. Uhum. Essa alteração vascular que você viu na conjuntiva pode ser uma repercussão de algum engurgitamento mais distante do olho, certo? Sim, sim. Uhum. Às vezes pode ser. Uma coisa tipo uma efusão, não é? Uma efusão vial, uma coisa assim. Eu acho que ela não tem líquido, ele não é autohipermétrope, não tem uma alteração de diâmetro anterior posterior desse olho aqui, o OCT a gente vê, ó. Foi Então, secundária, né? talvez eu não tenha Secundária é uma alguma coisa. alguma outra. Então, olha, Cleide, você falou talvez alterações inflamatórias ou infecciosas, porque você pensou em, né? Alterações neoplásicas localizadas, tá? Mas eu acho que estão faltando outras hipóteses aqui complementares. Não sei se também uma manifestação neoplásica à distância, como se fosse uma síndrome paraneoplásica. Isso. Então, seria uma A gente tem possibilidade. algumas condições, tipo o bidump, que é bilateral, mas existe uma situação mais de exceção ainda, que é o udump, né? Um dump. Então, o Que bidump não sei se encaixaria isso. perfeitamente aí, mas seria um diferencial, né? É que é muito raro, né? O bidump já é incomum, mas é uma manifestação síndrome paraneoplásica, e a manifestação unilateral é mais rara ainda, né? Eu acho que tem que fazer uma investigação para patologias, para neoplasias primárias de um outro órgão com envolvimento secundário do olho, então a síndrome tem. Eu acho que faz parte do diagnóstico diferencial, certo? Embora seja extremamente raro. Uma outra condição, talvez não foi falado aqui, é uma condição vascular. Ela pode ter uma Uma isquemia. comunicação arteriovenosa, talvez, não tem? Pode ter, por isso esse engurgitamento aí nesses vasos episclerais. Aí. Né? E a própria alteração difusa aí de fundo de olho poderia ser para alguma congestão
venosa aqui, chama atenção que não tem congestão dos vasos retinianos, né? E não tem, não tem tortuosidade vaso-retiniano, e ainda uma outra coisa, no OCT, André, o Daniel passou rápido, mas você vê que a coroide do olho direito é mais fina do que a coroide do olho esquerdo. Olha aqui essa imagem. Volta um pouquinho, volta duas, Daniel. Ó, tá vendo a coroide do olho esquerdo? Você vê uma coroide espessa, mas no olho direito, se você ver o corte foveal, eu acho que é aquela imagem anterior que você passou, Daniel, só o corte foveal, tinha uma outra que dá para ver ainda a delimitação do limite esclerocoroidal. É aqui, ó, volta duas. Não é no vídeo, volta duas, só para ter uma imagem um pouquinho mais, na anterior a essa. Ó, você vê que o limite esclerocoroidal aqui está marcado, então você vê as linhas hiperrefletivas que mostram alteração do EPR, certo? Você vê uma coroide que é bem mais fina do que a coroide contralateral. Então, essa alteração vascular talvez não tenha feito engurgitamento, mas uma hipótese aqui, vendo só o OCT, tenha feito uma isquemia. Se ele tiver uma isquemia de córeo capilar, dos vasos ciliares curtos, ele pode ter um quadro parecido com essa alteração pigmentar, um descolamento seroso, essa metaplasia do EPR, uma coroide mais fina. Então, outra hipótese que a gente tem que considerar é uma alteração vascular. Agora, precisa ver o que está causando isso, se é uma embolização, se ele tem algum outro evento à distância que está causando isso, certo? Então, a gente tem, olha, causas inflamatórias infecciosas que são pouco prováveis porque eles não têm sinais clínicos associados. Uma síndrome paraneoplásica, que poderia ser, uma alteração vascular que a gente precisa investigar, né? Que é possível. Que mais? Alguém pensa em mais alguma condição? É um caso bem complexo. Você coloca a Anjo de novo, Daniel, por favor. Existe um quadro, um tipo de placoide que é paraneoplásica, né? Estou vendo que ela faz um bloqueio precoce e tem uma alteração na coriocapilar. Então, um tipo de reação paraneoplásica que é uma isquemia de áreas focais da coroide. Eu sei que está descrito. Tá. Então, aqui a gente vê na Anjo, nessa de 20 segundos, que ela não tem perfusão, tem bloqueio, tem uma hipoperfusão, ou tem uma imagem, né, de bloqueio, ou bloqueio por essas alterações viteriformes-like aí que o paciente tem, ou por isquemia mesmo de córeo capilar, né? Como se essas lesões que ele tivesse fossem semelhantes às manchas de Auschwitz, né? Tá? Então, a gente basicamente tem uma alteração vascular ou uma alteração paraneoplásica associada, infecção e inflamação estão um pouco descartados porque eles não têm os concomitantes inflamatórios, certo? Então, a gente precisa ter uma avaliação sistêmica, clínica desse paciente, né? Para ver alterações vasculares, seria interessante a gente avaliar se tem uma central, tem uma arteriografia desse paciente, né? Então, Daniel, você quer continuar com os exames? Se alguém quiser fazer algum outro comentário, é só parar aqui, a gente e quem quiser comenta, tá? Mas eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, né? Tá bom. Aí, nesse caso bem florido, foi solicitada uma série de exames, dentre eles alguns exames de imagem. Como as alterações eram bem comuns, bem frequentes, foi solicitada toda essa série de exames. Um deles foi essa angiotomografia de órbitas, que mostrou uma proptose leve, uma proptose grau 1, descrito pelo radiologista, com sinais indiretos de uma possível fístula carotídeo cavernosa de baixo débito. Eles sugeriram, então, solicitar uma angiorressonância para complementar, que apontou uma proeminência bem nessa região do cio cavernoso à direita. A radiologia, então, sugeriu continuar a investigação com uma angiografia diagnóstica. Ela foi realizada e descartou a presença de qualquer fístula, mas mostrou sinais de uma tumoração na região do cio cavernoso, mais à direita mesmo, como nessa imagem, onde o radiologista evidenciou um blush vascular bem nessa região da tumoração. Além dos exames de imagem, a gente solicitou também uma série de exames laboratoriais,
Foi encontrada inicialmente uma alteração no hemograma, com uma anemia, plaquetopenia e hemácias em rouleau, que são essas hemácias em empilhamento de moedas. Foi feita, então, uma hipótese de um possível mieloma, foi solicitada uma eletroforese de proteínas, e na eletroforese a gente observa um pico bem elevado nas gama-globulinas, com um pico de 9,2. A hematologia ficou bem espantada quando viu essa eletroforese de proteína, falou que era um pico muito alto, bem incomum. Solicitaram, então, um mielograma, que mostrou um número elevado de plasmócitos. A imunofenotipagem mostrou que esses plasmócitos eram plasmócitos neoplásicos. Enfim, foi solicitada uma biópsia de medula óssea pela hematologia, que mostrou uma infiltração de plasmócitos de mais de 70%, corroborando o diagnóstico de um mieloma múltiplo. Então, até agora a gente tem como essa hipótese diagnóstica sistêmica, ou mieloma múltiplo, a lesão do seio cavernoso, talvez um plasmocitoma, causando esses sintomas de dor, engurgitamento e essa alteração da vascularização. E outra hipótese ocular também são a de que existam infiltração de anticorpos, levando ao surgimento dessas lesões oculares, talvez uma síndrome paraneoplásica. Perfeito. Se a gente puder parar um pouquinho aqui. Então, esse paciente tem a perda ponderal que ele tem, está relacionada à anemia que ele tem, né? Que ela tem. Então, ele tem um quadro clínico que é compatível com o diagnóstico de mieloma, ele tem mieloma múltiplo. Agora, o que a gente precisa ver é se essas alterações oculares são secundárias. A expressão primária do mieloma múltiplo não é assim. A gente já mostrou aqui na reunião 2 casos de mieloma múltiplo nos últimos anos, e a manifestação é um descolamento seroso, basicamente, difuso, com áreas de hemorragia, engurgitamento venoso, pelas imunoglobulinas que acabam causando essas alterações de fluido na retina, né? Mas não uma alteração unilateral, certo? É uma doença sistêmica, então você teria que ter uma manifestação bilateral, a não ser que essa alteração do olho direito não seja diretamente relacionada ao mieloma, talvez indiretamente, por essa localização desse plasmocitoma no seio cavernoso, e daí o seio cavernoso comprometer a circulação, a drenagem venosa, e tem alguma alteração secundária desse tipo, né? Uma outra condição, além dessa, direta ou indiretamente relacionada ao mieloma, ele tem uma alteração, um outro tumor sistêmico com uma síndrome paraneoplásica, que eu acho que seria bastante incomum, né? Então, Cleide e André, vocês que discutiram, depois eu queria ouvir a opinião da Vera, como a gente está até agora, como é que vocês correlacionam essa alteração unilateral com esse diagnóstico que ele tem confirmado por histopatológico de mieloma múltiplo? Vocês estão me ouvindo? Vera, depois você comenta. Deixa a Cleide, eu estou ouvindo você. Eu acho que se fosse um mieloma múltiplo acometendo o olho, como se a gente viu ultimamente, descolamento seroso, engurgitamento venoso, aquele edema intrarretiniano, é um aspecto bem típico e bilateral. Síndrome paraneoplásico também, por esse tumor ou por outro, seria bilateral. Então, a gente tem que imaginar uma coisa que esteja atuando só nesse olho. Então, acho que essa possibilidade de que o tumor seja comprimindo alguma coisa no seio cavernoso, dificultando aí o retorno venoso, mas, de qualquer forma, o quadro de uma obstrução no seio cavernoso também não seria essa, né? Em geral, são muitas hemorragias, as artérias ficam estreitadas, retificadas, aquele quadro mais de síndrome isquêmica, que não é esse o caso. Eu acho bem difícil, parece que ela tem uma infiltração subretiniana, né? E, Cleide, eu vou te falar, o Daniel pesquisou com o pessoal que fez arteriografia, o fluxo na artéria oftalmica é normal. Normal, então exclui, né? Então Foi considerado a possibilidade de uma biópsia vítrea? Eu não sei se ela agregaria algum dado, mas teria que você está se avaliar. procurando? Não, se pensar num envolvimento primário pela neoplasia envolvendo a retina, né? Poderia ter algum achado no vítreo, eventualmente.
Mas qual neoplasia você está pensando? Porque, olha, a gente tem um mieloma, tem um diagnóstico de mieloma, tá? O linfoma, as alterações que seria um outro tumor, o OCT não é sugestivo de linfoma, né? Certo? Então, a terceira hipótese seria uma síndrome paraneoplásica de um outro tumor que ele tivesse à distância, mas, puxa, é muito azar para o paciente, hein? Né? Já tem um mieloma e tem outras alterações, então eu acho que ela já tem dados talvez suficientes para explicar essa alteração, certo? Posso alguma falar? outra hipótese aqui? Então, aquela alteração vascular, para mim, ela não parece. Que mais Vera, não dá para ouvir o que você está falando. A tua internet está ruim, não dá para ouvir você. Está tudo cortado. Isso não vai melhorar. Não, continua. Agora está melhor. Muda de lugar aí um pouquinho para... Deixa eu ver. Continua. Então, é que assim, eu vi o caso ao contrário, né? O Omote chegou para mim, falou que era um mieloma múltiplo, e a gente tem uma fase que parece realmente alguma relação com algum tumor, que é a fase inicial. Depois que se faz o diagnóstico e ela descobre-se uma anemia absurda, 3,9 de hemoglobina, mas fases mais tardias a gente tem várias alterações que já são relacionadas à plaquetopenia e provavelmente as alterações isquêmicas secundárias, né? Mas nessa fase inicial, olhando aquele exame isoladamente, eu não acho que ele é semelhante a um plasmocitoma que a gente costuma ter com mieloma. Normalmente são massas mesmo, né? Que são raras, a gente vê pouco, eu vi em íris já alguns casos. De cara, eu teve a sensação que era alguma síndrome paraneoplásica. Uma resposta a alguma coisa paraneoplásica, aliás. E aí o BEDAMP funciona bem porque ele tem uma variação coroidal, a gente tem umas variações espiculares assim, de pigmentação mesmo, mobilização, com aquelas áreas que parecem isquemia, na verdade eu acho que é bloqueio. A única questão que não casa nisso é o quadro ser unilateral. E é uma coisa de se pesquisar, né? Porque eu acho que não afasta. Eu não sei até que ponto essa anemia intensa, essas variações circulatórias, teoricamente, que ela tivesse, poderiam ter influenciado nisso. Mas acho que todo o quadro foi tipo inflamatório com uma coroidopatia secundária à autoimunidade mesmo que ela desenvolveu. Claro que no meu conhecimento não vai tão longe que nem os de vocês aí, mas eu fiquei mais com essa impressão mesmo. É um caso que não é um caso simples, viu, Vera? Não, eu sei que é. Né? Ele é raro em todos os sentidos, é por isso, não? Ô, Daniel, o Rodrigo Daia fez um comentário aqui, eu vou te perguntar. A órbita desse paciente tinha alguma descrição de invasão de tecido do plasmostoma? Tem algum envolvimento, células inflamatórias, eventualmente, ou da tumoração na órbita? Na órbita, ele descreveu como tendo um hipersinal no reto lateral. Só no reto lateral? Isso, no reto lateral. Porque só ler o que o Rodrigo Daia comentou aqui, que eu acho interessante, que a proptose e o defeito aferente relativo pode sugerir que também haja alguma invasão orbitária local. Mas aqui não tem, só tem músculo, um músculo envolvido que talvez não justificasse, né? Ele acha que a lesão do seio cavernoso somente não justificaria esses achados, certo? Então, envolve aqui múltiplas especialidades, porque neuroftalmo, órbita, né? Oncologia. Então, essa não é a manifestação típica do mieloma múltiplo, esse paciente. A gente, né, Daniel, a gente não viu na literatura, e a gente não viu pessoalmente no HC, e nem na literatura uma manifestação unilateral dessa forma, né? E mesmo o plasmocitoma de seio cavernoso é extremamente raro. Tem na literatura, tem descrição, mas é extremamente raro e nenhuma das descrições clínicas de plasmocitoma de seio cavernoso estão associadas às alterações na retina e coroide que esse paciente tem.
Então, Eu acho que o fato dele ter fluxo normal na oftálmica, ter uma espessura de coroide até menor do que o outro olho, exclui algum problema de acometimento vascular, né? Acho que a gente tem que ficar mais na seara aí, não sei, de uma infiltração, porque também paraneoplásica, a gente pode pensar também até no bidump, que seria o unidump, mas polimorfa, exudativa, aquela viteliforme polimorfa, mas todas são bilaterais, as paraneoplásicas são bilaterais. Então, o acometimento vascular eu acho muito difícil, porque não tem evidência, né, nos exames. Mas eu não sei não, eu acho que ele tem um envolvimento de coroide de alguma forma do suprimento da coroide pela ciliar, até com artéria oftálmica patente ele pode ter só o comprometimento das ciliares. Só das ciliares longas, né? Das curtas. Lá Curtas, no polo curtas, o segmento que anterior ele sai direto da carótida. Então vamos ver a evolução desse caso, para a gente ter mais algumas ideias. Vamos ver, Daniel. Diagnóstico de mieloma, né? O paciente continuou o segmento com a hematologia e também foi encaminhada para o ICESP. Durante esse período, ela evoluiu com uma anemia bem mais profunda, chegou a ter uma HB de 3,9 e, para piorar, ela negava transfusão de hemoderivados, também negava plasmaférese por ser testemunha de Jeová. A hematologia, então, optou por fazer alguns ciclos de dexametasona e enoxaparina profilática. Após o primeiro bloco, ela teve uma boa resposta, a HB subiu de 3,9 para 9,2 e o pico monoclonal também caiu, foi de 9,3 para 3,6. A retinografia de grande angular, depois de um mês dessa primeira avaliação, o paciente evoluiu com pequeno aumento da tortuosidade vascular, hemorragias que provavelmente estão relacionadas com essa anemia extrema. Aqui no olho direito foi um pouco difícil captar pela opacidade subcapsular. Esses novos achados podem corresponder principalmente a essas alterações intravasculares, essa pancitopenia da paciente. E agora ela já apresenta essa alteração também no olho esquerdo. Aqui, o OCT, a evolução da paciente no olho direito, que apresentava uma melhora parcial dessas lesões depois do uso do corticoide. Interessante que os vasos da coroide ficaram mais bem caracterizados agora, né, do que antes. Sim, mas a coroide continua mais fina aqui do outro olho, né? Verdade. E o líquido subretiniano sumiu, as alterações, aquelas lesões do EPR, aquelas lesões da retina profunda também diminuíram bastante. E o olho esquerdo continua com coroide e retina normais, a não ser pelas hemorragias, como o Daniel falou, secundárias à anemia profunda da paciente, certo? Isso. Então, você vai fazer agora a revisão, né? Agora eu vou fazer uma breve revisão sobre essas manifestações, sobre algumas manifestações oculares. Antes, para fechar isso aqui, eu acho que a gente não chegou a uma conclusão antes, quando a gente avaliou esse caso, do que poderia ter causado isso, e todas essas hipóteses que vocês levantaram são importantes para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Esse paciente continua sendo seguido, vai continuar sendo, a gente vai representar esse caso. O Daniel viu esse paciente há pouco tempo, ele está ainda em segmento, você vê as dificuldades que essa paciente tem de aceitar tratamentos pela religião dela, né? Então, ela não aceitou fazer transfusão, o tratamento inicial para o mieloma está sendo difícil de fazer com ela, né? A plasmaférese e a transfusão, né? Então, a gente vai continuar, ela tem que, né, Daniel, fazer uma avaliação sistêmica para ver se não tem mais nenhuma alteração. Eu não sei se ela tem, se fizeram na terografia, viram fluxo na carótida também. É isso que eu ia perguntar, se tinha alguma coisa na carótida. Que ela pode, se ela tiver uma obstrução de carótida, eventualmente uma síndrome ocular isquêmica, não é a manifestação típica de síndrome ocular isquêmica também, mas é uma outra coisa, entra no diferencial, certo, Cleide? Tá? Mas de todo jeito, o
uma raridade aqui é o mieloma, e essa paciente tem mieloma, o Daniel vai discutir as alterações oculares nessa entidade rara que é o mieloma múltiplo, certo? Antes de falar sobre essas manifestações oculares do mieloma, eu vou começar com uma breve revisão sobre o que é o mieloma múltiplo e os acometimentos clínicos dessa doença. O mieloma é uma neoplasia de plasmócitos. Os plasmócitos são linfócitos B, que são especializados na produção de imunoglobulina. A fisiopatologia se dá a partir de uma ou mais mutações no plasmócito, principalmente de genes relacionados à regulação celular. O plasmócito, que está presente na medula óssea em pouca quantidade, menos 5%, passa a proliferar de forma descontrolada. Esse aumento vai gerar diversos problemas. O espaço ocupado pelos plasmócitos na medula óssea vai fazer com que as outras séries celulares não sejam produzidas adequadamente, principalmente as hemácias. Outro problema é que o plasmócito neoplásico interage com algumas células, com as células ósseas, libera substâncias que estimulam os osteoclastos e inibem os osteoblastos, levando às alterações osteolíticas. As alterações osteolíticas e a reabsorção óssea vão levar também ao aumento do cálcio sérico, gerando a hipercalcemia. Por fim, o número aumentado de plasmócitos, que são as células que produzem anticorpos, vai haver elevação de imunoglobulina sérica. E imunoglobulina em excesso faz mal. Ela vai se acumular nos tecidos, vai ser eliminada nos rins em forma de cilindro, levando à insuficiência renal. O mieloma, então, se caracteriza sistematicamente por esse perfil, que foi didaticamente simplificado pelo acrônimo CRAB. C de cálcio, 13% dos pacientes vão chegar com uma hipercalcemia. R de rim, 20 a 50% dos pacientes vão apresentar insuficiência renal. A de anemia, estando presente em mais ou menos 70% dos pacientes. B de osso, com muitos pacientes apresentando essas lesões osteolíticas. Por conta dessas alterações, a apresentação clínica é bem variada. O paciente pode chegar praticamente em qualquer especialidade. No clínico, ortopedista, nefro, neuro. O diagnóstico pode ser bastante desafiador, principalmente nos estágios mais iniciais da doença, quando ela ainda não é tão óbvia assim. Esses daqui são alguns exemplos dos sintomas do paciente com mieloma múltiplo, a fadiga podendo ser causada pela anemia, insuficiência renal, sangramentos por conta da plaquetopenia, a dor óssea em virtude de lesões osteolíticas e fraturas, as infecções recorrentes por causa de uma neutropenia, uma supressão da imunidade celular, a alteração do estado mental por uma hipercalcemia, déficits neurológicos, principalmente em membro inferior, por compressão medular e fraturas vertebrais. Então, a gente pode perceber que os sintomas podem ser bem vagos e mascarar o diagnóstico original. Na epidemiologia do mieloma, os pacientes geralmente são idosos, são pessoas acima de 65 anos. Os homens são um pouco mais acometidos que as mulheres. O mieloma é 2 vezes mais comum em afrodescendentes em comparação a caucasianos. E alguns trabalhos apontam para um risco maior em obesos e pessoas expostas a agrotóxico. O mieloma é relativamente raro, representa 1% das neoplasias, mas é a segunda neoplasia hematológica mais comum. No Brasil, é responsável por mais ou menos 3 mil mortes por ano. No mundo, aproximadamente, são 100 mil. Na oftalmologia, as manifestações do mieloma múltiplo podem ser vistas praticamente em qualquer outra estrutura ocular, qualquer estrutura ocular. Em alguns casos, embora mais raros, pode ser o local que o paciente apresenta o primeiro sintoma do mieloma pode ser o olho, como foi no caso da nossa paciente. Já os pacientes onde o mieloma foi diagnosticado previamente e apresenta algum sintoma ocular, pode indicar que existe uma manifestação extramedular do mieloma, ou pode ser um sinal de que a quimioterapia não está tão boa. O mieloma pode causar compressão e empurrar algumas estruturas quando existe um plasmocitoma, causar alguma síndrome de hiperviscosidade por conta do aumento das imunoglobulinas, ou as imunoglobulinas podem se depositar em diversos tecidos oculares, gerando problemas. O acometimento da órbita, por exemplo, é provocado geralmente por infiltração ou por plasmocitoma, que é esse tufo de plasmócito neoplásico. Os pacientes geralmente nos trabalhos são descritos como apresentando inicialmente proptose, diplopia e dor. A localização geralmente é lateral e tem relação com a musculatura ocular.
O acometimento do seio cavernoso é bem mais raro, foi reportado apenas em alguns relatos de caso, e desses só 4 pacientes apresentaram sintomas oculares como antecedendo o diagnóstico do mieloma. Os sintomas desses pacientes eram bem variáveis e geralmente estavam relacionados à paralisia de algum par craniano. Nessa ressonância, a gente pode ver o crescimento do plasmocitoma ocupando uma parte do seio cavernoso. Na conjuntiva, também existe relato de caso de acometimento fora da medula. Nesse caso, relato de caso, por exemplo, o paciente precisava uma lesão bem delimitada conjuntival, indolor, e com o crescimento da lesão foi optado pela exérese. Para surpresa de todos, na biópsia foi diagnosticado como um plasmocitoma conjuntival. Outro plasmocitoma em um local incomum foi esse da coroide, que é um relato da Carol Shields. Existe um plasmocitoma restrito à coroide em um paciente com mieloma múltiplo. Inicialmente foi pensada a hipótese de um melanoma de coroide, mas depois da investigação foi visto que, na verdade, a lesão provavelmente seria de um plasmocitoma. Na imagem à direita, a gente observa uma resolução bem importante da lesão depois do início do tratamento do mieloma. Na córnea, a manifestação ocular geralmente ocorre por depósitos de imunoglobulina. Ela está presente em grande quantidade e pode sofrer depósitos em qualquer camada da córnea e se cristalizar, gerando uma baixa de acuidade visual. Mas a gente pode perceber essa região mais opacificada, que seria a região do depósito proteico. Outro grande problema da produção de imunoglobulina é o aumento da viscosidade. Existe a hipótese de que o sangue mais espesso leva ao aumento da pressão dos vasos, fazendo com que eles fiquem mais calibrosos, mais tortuosos. Além disso, a hiperviscosidade está relacionada com o aumento de eventos de oclusão vascular. No caso desse paciente da retinografia, houve uma oclusão de veia central da retina bilateral como primeiro evento do mieloma. Nos casos bilaterais, a investigação sistêmica é bem óbvia, mas nos pacientes onde a primeira oclusão ocorre inicialmente em um olho, e geralmente, como esses pacientes são mais idosos, com comorbidades, hipertensos, diabéticos, o diagnóstico pode demorar. O oftalmologista pode passar meses injetando anti-VEGF com pouca ou nenhuma resposta. O paciente só vai melhorar mesmo quando tratar a causa base. Outra alteração retiniana que é bem interessante foi descrito nessa série de casos do Januzzi. São descolamentos viteliformes presentes no paciente com mieloma que melhoraram depois do tratamento da doença. Na fundoscopia de um desses casos, a gente observa uma alteração pigmentar. Na autofluorescência, existem essas lesões hiperalto, com áreas granulares hipoalto. Na anjo, a gente observa o extravasamento difuso intrarretiniano no disco e sem pooling na região do descolamento macular. No OCT original, no OCT inicial, aqui à direita a gente observa essa região do descolamento com a presença desses depósitos que ele descreve como viteliformes na superfície anterior do EPR. E aqui o OCT depois do tratamento do mieloma. Esse é um dos outros casos, ele escreveu 4 casos com essas alterações de padrão diferente, padrão multifocal, mas também com descolamento com depósitos viteliformes. No OCT aqui inferior, a gente também tem uma melhora do quadro depois do tratamento do mieloma. Ele não tem certeza do que pode estar causando esses depósitos viteliformes, mas uma das teorias é que existem fatores osmóticos e de disfunção do EPR, gerado por esses agregados de proteína, de imunoglobulina. O diagnóstico do mieloma é feito pelo hematologista, né, solicitando um mielograma ou a biópsia de medula. Os pacientes têm que apresentar mais de 10% de clone de plasmócitos na medula, associado a um dos eventos definidores de mieloma, do CRAB. Ou, agora mais recentemente, um biomarcador de malignidade. Como diagnósticos diferenciais oculares, a gente tem manifestações como endocardite, a macroglobulinemia de Walderston, leucemias celular-formocitárias, ou algumas alterações que levam à isquemia microvascular. O tratamento vai ser coordenado pelo hematologista,
Ele que vai realizar o diagnóstico, determinar o subtipo de mieloma, fazer o estadiamento e determinar para a equipe quais vão ser as intervenções imediatas. Por exemplo, se o paciente tiver uma fratura patológica, essa vai ser vai ser uma das primeiras a ser tratada. O tratamento avançou bastante nos últimos anos, com a introdução de diversas novas terapias, mas o básico do tratamento é o uso do corticoide com um inibidor do proteasoma. Mieloma é uma doença que não tem cura. A história natural é essa aqui do gráfico. O paciente tem um evento agudo, ele é tratado, melhora, passa um tempo, a doença retorna, ele é tratado com uma droga diferente, ela regride, mas nos últimos anos a sobrevida aumentou bastante, graças a esses novos medicamentos. A esperança é de que, com o tempo, essas medicações sejam incorporadas no SUS, levando a uma maior qualidade de vida e sobrevida dos nossos pacientes. Obrigado pela atenção. Excelente, Daniel. O Daniel fez uma revisão super boa. Na revisão, a gente vê que esse quadro desse paciente, aquela descrição de anúncio das lesões viteliformes, são quadros bilaterais, mais localizados no polo posterior. Ou as alterações viteliformes são um pouquinho fora da arcada, ele mostrou as imagens, mas sempre bilaterais. Esse paciente é como se tivesse um quadro parecido com esse, só que muito mais difuso e unilateral, que é o incomum, né? Parece aquela lesão que a Carol Shields descreveu, do plasmostoma de coroide, mas ela descreveu plasmostomas focais na coroide, como se fosse um plasmostoma difuso da coroide, ou uma alteração secundária do epitélio pigmentado da retina, formando essas lesões viteliformes, tanto que esse paciente melhorou com corticoide. Então, é um caso único. Eu acho, Daniel, que seria interessante a gente enviar para a Carol Shields esse caso, para ela analisar também, né? E aí mostrar a experiência dela nesse tipo de lesão, tá? Mas ela tem uma apresentação, esse paciente tem uma apresentação única, assim, não tem descrição na literatura, a gente reviu tudo, é um caso atípico. O Rodrigo Daia deu uma sugestão de rever a ressonância magnética depois do tratamento e rever essa infiltração do músculo, se o músculo ainda estiver captando, se tiver uma infiltração, fazer uma biópsia para a gente ver o que está infiltrando o músculo, eventualmente seja mesmo infiltrado que comprometeu a coroide, né? Mas é um caso complexo. Alguma outro comentário? Cleide, André, Vera? A gente pode passar para a imagem aqui? Acho que sim. Oi? Então, o Iago é... Obrigada, Oi? viu? Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Tá. Então, o Iago, que é R3, vai apresentar a imagem da semana, que também não é simples, como esse caso clínico. Iago? Boa noite a todos. Meu nome é Iago Baixo, como o professor disse, eu sou R3 do serviço. Eu queria agradecer a presença de todos, né, nessa primeira imagem de 2023, e principalmente os R1s que estão começando a acompanhar agora a reunião. Bom, queria agradecer também o professor Sérgio Pimentel, que me ajudou na elaboração dos slides, e o Dr. Roger Goldberg. Para iniciar, a imagem da semana é de uma paciente do sexo feminino, 74 anos, que refere que percebeu aos 40 anos o embaçamento da visão do olho direito, associado à metamorfopsia, e o quadro teve uma evolução progressiva. No olho direito, que era o olho da queixa, a acuidade visual dela era de 20/250 e no olho esquerdo de 20/25. Na biomicroscopia não tinham alterações dignas de nota, e aí o fundo de olho do olho contralateral tinha um aspecto fisiológico. De antecedentes oftalmológicos, ela tinha feito FACO em ambos os olhos e ela negava qualquer comorbidade e negava casos semelhantes na família. Finalmente, essa é a nossa imagem da semana e, em maior destaque, a estrela da apresentação. Alguém quer fazer algum comentário que pode ser o diagnóstico diferencial dessa lesão? Essa paciente tem 74 anos. Ela percebeu isso há 30 anos atrás, aos 40 anos. Tá? Então, ela não nasceu com isso.
Isso apareceu durante a vida dela. Ela tem 250 de visão nesse olho, tá? Parece que é uma lesão única, não tem outras lesões associadas a ela e nem outras alterações que a gente perceba na retina. O que vocês imaginam aí de diagnóstico diferencial? Doutor Sérgio, Oi? eu pensei naquela proliferação astrocítica solitária, o SCRAP. Espetacular. Você já viu o scrap macular? Não me lembro. Que o scrap é uma lesão muito parecida com essa, mas em geral é no polo posterior ou um pouquinho na arcada. Você já viu algum envolvendo a mácula? Não, doutor Sérgio. Tá. Não me lembro de ter visto. Tá. Mas foi quente, hein? Adriano, parabéns, excelente. Algum outro diagnóstico diferencial? Podia ser um granuloma, por exemplo? Poderia, Tem um né? aspecto de fibrose, né? Então podia ser uma cicatriz de um granuloma, É que, né, Cleide, em geral, o granuloma a gente vê outras alterações na retina, né? alterações Hiperplasia do pigmentares em EPR, volta, né? isolada assim é difícil. Eu até É. pensei numa jovem, um pique, mas também não é, que é uma lesão bem isolada, mas uma cicatriz de um pique, mas nem é grande assim e também não é para 50 anos, que é quando a idade que ela tem, quando... Uma outra possibilidade, só com essa imagem, que a gente vai ver o OCT, ela tem uma neovascularização idiopática e formar uma cicatriz macular com uma neovascularização de coroide idiopática, e formar uma fibrose aí. Essa imagem, por essa imagem, só. A gente vai ver o OCT, a imagem é diferente, certo? Está muito nítida, isolada, redondinha, né? Exatamente. É isso que não faz a gente, né, pensar nisso. Mas só como diferenciar A ideia essas de uma proliferação, tipo um amartoma, como a Lívia falou, está mais próxima. Né? Uma outra hipótese, se tivesse uma outra idade, seria um astrocitoma, né? Não tem, em geral, região macular, né? Mas se fosse mais jovem, com esclerose tuberosa, a gente poderia pensar o aspecto do astrocitoma é um pouquinho parecido com esse, não é exatamente isso, né? Então, vamos ver os exames, Iago? Vamos lá. Bom, continuando, eu trago para vocês a autofluorescência e uma fase tardia da anjo, em que a gente já apresenta um STEM. A descrição é que nas fases iniciais a gente tinha uma hipofluorescência da lesão. Em seguida... Lívia, bate com o seu diagnóstico aí? Sim. Bate, isso. Autofluorescência parecida e anjo igual. parecido, certo? Agora vamos ver o OCT. Iago? Eu trago para vocês agora o OCT da lesão e o OCTA da lesão. Iago, você quer descrever a lesão? Posso descrever. Nós temos uma lesão hiperrefletiva que está originada aqui na retina mais externa ou do EPR. Ela tem uma elevação abrupta e ela preserva a camada de fibras nervosas da retina. No OCTA, a gente consegue perceber que, embora ela tenha uma distorção, ela não tem alterações significativas da vasculatura retiniana. Perfeito. Então, Lívia, compatível com o OCT, certo? Uma lesão isolada na retina, preenche a retina inteira, provavelmente com origem externa, ou do EPR ou de célula glial. Diferente do amartoma, o amartoma só envolve a retina interna, mas não o restante da retina, certo? Alguma diferença do scrap que você tinha imaginado, não? Doutor Só Sérgio. localização macular, né? Mas a avaliação multimodal que eu me lembrava era essa mesmo. É isso mesmo. Só localização macular que não é comum, certo? Certo. Perfeito. Mas é isso mesmo, Lívia. Parabéns, tá? Iago, você quer continuar? Posso continuar. Bom, conforme a tradição, eu estou devendo um jantar para a Lívia e a lesão realmente é um scrap. É uma lesão solitária e circunscrita com uma origem presumida de proliferação de astrócitos. Esse foi o artigo de onde a imagem foi tirada e o Dr. Roger Goldberg, infelizmente, não pôde participar da reunião, mas ficou muito feliz que a gente ia poder apresentar a imagem do caso dele aqui na reunião da USP.
Posso partir para a revisão, professor? Pode partir. E tem que pagar um jantar para a Lívia mesmo, tá? Vamos lá, então. Na revisão sobre o scrap, chama a atenção essa letra P, que incomoda um pouco quando a gente olha o nome. E essa letra é porque ela é uma lesão presumida de origem de astrócitos. E por que se presumiu isso? No artigo original de descrição do scrap, a doutora Carol Shields só tinha o OCT time domain. E devido a essa sombra que a lesão forma, ela supôs que essa lesão era originada das camadas mais superficiais da retina. E como a gente sabe, nas camadas superficiais da retina, principalmente na camada de fibras nervosas, nós temos uma maior concentração de astrócitos. Com o tempo e com a evolução do OCT, a gente conseguiu perceber que essa lesão, na realidade, é originada das camadas mais externas da retina, ou uma alteração do EPR. E depois disso, a gente conseguiu pensar que, na realidade, essa lesão é originada de uma metaplasia do EPR ou das células gliais da retina externa, e que ela não apresenta vasos nutridores, não tem fluxo vascular, não exsuda e também não apresenta atração vítrea retiniana. A apresentação clínica, em geral, vai ser em homens adultos, brancos, mas a gente tem uma amostra muito pequena por ser uma lesão rara. Essas fotos também são da descrição original da doutora Carol Shields. E a gente consegue perceber que são lesões de aspecto perolado, branco-amareladas, unilaterais e solitárias que surgem de uma forma abrupta no polo posterior. Não tem associação com doenças sistêmicas, e isso é um destaque, que elas não são associadas com o complexo da esclerose tuberosa. Em geral, são assintomáticas, mas esse relato de caso, eles mostram que no campo visual a gente tem uma alteração funcional relacionada à lesão. Pensando nessa lesão, numa origem no EPR, uma preocupação seria que ela estivesse associada com neovascularização de coroide, mas não é o que a gente encontra. Então, em geral, o tratamento vai ser conservador. E um exemplo que eu trago para vocês é de regressão espontânea da lesão. Aqui é um tempo de evolução de 8 meses. Essa foto é a mesma do campo visual com defeito. O autor descreveu que a melhora funcional também aconteceu junto com a regressão espontânea da lesão. Em relação aos diagnósticos diferenciais, que são o principal de uma doença que é tão incomum, seriam, inicialmente, o amartoma astrocítico, mas o amartoma astrocítico, o paciente vai estar relacionado com o complexo da esclerose tuberosa, a lesão vai ter uma origem na camada de fibras nervosas, vai ter interação vítrea-retiniana patológica. As calcificações presentes na lesão podem aparecer como uma lesão em saca-bocados. Outra coisa que pode também gerar dúvida seria um retinocitoma ou um retinoblastoma. Mas nós sabemos que essas lesões têm uma origem na infância e que, em geral, vão ter vasos nutridores. Outra situação seria a persistência de fibras de mielina, mas elas também aparecem em pessoas mais jovens e vão ter uma borda mais indefinida do que o scrap. Outra possibilidade seriam depósitos viteliformes, mas a gente sabe que na autofluorescência esses depósitos vão se apresentar hiperautofluorescentes. Um granuloma, que, como foi citado, é um diagnóstico diferencial também, mas o paciente vai ter história de inflamação ocular, ele vai ter alterações de coroide associadas com granuloma, e, por fim, um astrocitoma adquirido, que no fundo de olho vai se apresentar como uma lesão amarela acinzentada, progressiva e que tem uma exudação exuberante. Concluindo, nós temos uma lesão branco-amarelada, circunscrita, unilateral e solitária, que pode deslocar pigmento do EPR. Na angiofluorescência vai ter um aspecto hipo no início e no final vai ter um stem. E no OCT a gente consegue perceber que é uma lesão, como eu já descrevi, hiperrefletiva, das camadas mais externas da retina, que tem esse aspecto de chapéu coco e preserva a camada de fibras nervosas. Essas são as referências.
E eu gostaria de convidar todos vocês a seguirem o Instagram da Retina e o YouTube da Retina USP. Todas as nossas aulas ficam gravadas lá, vocês podem rever à vontade, inclusive dos anos anteriores. Obrigado. Ótimo, Iago. Excelente. Excelente apresentação, Lívia. Parabéns pelo diagnóstico, tá? E Cleide, parabéns pelos diagnósticos diferenciais. Excelente. Ótimo. Scrap, tá? Vocês não vão esquecer mais. Agora a gente... Parabéns, Iago. Compartilha a tela. O Alexandre Ribeiro, que vai apresentar o artigo. O Alexandre Ribeiro, R2. E a importância do artigo é a seguinte: o artigo ele mostra o Leather Trial, que é um sistema de liberação lenta de antiangiogênico intraocular. Esse dispositivo foi liberado inicialmente nos Estados Unidos, a gente não tem aqui no Brasil, para liberação de ranibizumab. E o que o artigo quer ver se com uma liberação lenta e contínua de antiangiogênico você tem maior taxa de atrofia geográfica. Então, a hipótese é que se você trata pacientes por DMRI exudativa com antiangiogênico e você diminui a vascularização, na vascularização da coroide, eventualmente você poderia aumentar áreas de atrofia geográfica, que é uma das formas desses pacientes perderem visão ao longo do segmento. Você forma ou uma fibrose ou forma uma atrofia, você perde fotorreceptor, né? Então, o artigo vai mostrar 3 concentrações diferentes do Port Delivery System, né? Comparado com injeção mensal de antiangiogênico, né? Do ranibizumab, para ver se existe um fator de risco maior com liberação lenta. E segundo, o Alexandre vai fazer tem um outro artigo, um artigo complementar, que é uma revisão sistemática sobre relação de atrofia geográfica e uso de antiangiogênico. A princípio, não existe essa correlação, um aumento da taxa de atrofia geográfica com uso constante de antiangiogênico, embora isso seja controverso, é o que o Alexandre vai discutir aqui nesses próximos 5, 10 minutos. Alexandre? Obrigado, professor. Meu nome é Alexandre, eu sou residente do 2º ano aqui da faculdade do Serviço de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP, e sou eu quem vou apresentar o artigo científico da semana, já introduzido brilhantemente pelo professor Sérgio Pimentel, que inclusive gostaria de agradecer ao mesmo, tanto pela ajuda na confecção da apresentação, quanto pela escolha dos artigos. O artigo em questão, ele foi publicado na revista da Academia Americana de Oftalmologia e tem seu título em tradução livre como A Prevalência e a Progressão da Atrofia Macular em olhos com DMRI neovascular na fase 2 do Trial Leather com o sistema PORT de ranibizumab. Atrofia macular, cabe lembrar que é um termo genérico, ele é usado para designar uma perda irreversível do tecido retiniano, que ocorre em todos os olhos que têm degeneração macular relacionada à idade, tanto aqueles na forma neovascular quanto a doença na forma seca. O desenvolvimento nos últimos anos de agentes anti-VEGF, de fato, revolucionou o tratamento da DMRI neovascular, no entanto, persiste a ocorrência de atrofia macular, apesar do tratamento adequado com essas novas substâncias. O objetivo do presente estudo foi determinar se as taxas de atrofia macular na DMRI neovascular elas diferem entre o tratamento com injeções intravítreas mensais, um tratamento já bem consolidado, que é o que a gente basicamente usa aqui no Brasil, quando comparado com o sistema liberador PORT, que libera gradualmente essa substância no vítreo. É introduzido inicialmente por um procedimento cirúrgico de pequeno tamanho e, posteriormente, esse sistema é recarregado ao longo do tempo. Como métodos, foram selecionados pacientes com DMRI neovascular, um estudo multicêntrico, randomizado e controlado. Esses pacientes possuem uma idade de pelo menos 50 anos e uma documentação de pelo menos 2 injeções intravítreas com anti-VEGF prévias, mostrando boa resposta. Esses pacientes foram randomizados em 4 grupos de tratamento, sendo que 3 deles foram com uso de PDS, que é o sistema liberador PORT que a gente falou anteriormente, e um grupo com injeções intravítreas mensais. Ainda sobre a metodologia, foram obtidas imagens periódicas através de OCT, autofluorescência e angiofluoresceniografia,
E essas imagens foram comparadas entre si, visando avaliar a prevalência, a incidência e a taxa de progressão da atrofia macular nos pacientes. Um total de 220 pacientes com pelo menos um olho acometido pela DMRI, eles foram incluídos, randomizados nesses grupos e tiveram um tempo de segmento médio de aproximadamente 22 meses. Foi observado na última avaliação disponível que a prevalência da atrofia macular, ela aumentou em todos os grupos e não teve uma diferença significante entre cada um deles. Já a incidência também aumentou ao longo do tempo em todos os grupos, porém teve uma peculiaridade que foi um aumento da incidência maior naqueles indivíduos que receberam injeções intravítreas mensais. Aqui a gente tem um gráfico da prevalência que ilustra basicamente aquilo que eu falei no slide anterior. Então, nós vemos aqui as dosagens que foram usadas. Como eu disse, foram 3 ramos, 3 braços, usando o sistema PDS e um usando injeção intravítrea. Esses 3 diferiam pela dose da medicação, a concentração, basicamente, né? Então, a gente tinha uma dose inicial de 10 mg por ml, após isso uma de 40 e, por último, uma de 100. E aqui as injeções na dose de 0,5 mg. Como nós podemos observar, de fato, ao longo do tempo, se a gente comparar aqueles indivíduos no baseline e na última avaliação, a gente teve uma progressão, uma prevalência aumentada ao longo do tempo. No entanto, os autores não consideraram clinicamente significante essa diferença. Então, aumentou a prevalência em todos os grupos sem distinção. Aqui nós temos um gráfico de incidência. Podemos observar que, da mesma forma, houve um aumento da incidência ao longo do tempo, só que aqui foi considerado significativa essa diferença de incidência, mostrando que naqueles indivíduos que receberam as injeções intravítreas mensais, houve um aumento significativamente maior do que aqueles que receberam o sistema PDS, notadamente aqueles que receberam o sistema PDS de 10 mg, de 40 mg, perdão. Outro gráfico mostrando a média da área acometida ao final do estudo, e nos diversos períodos do estudo e ao final do estudo. A gente pode observar aqui que aqueles indivíduos que receberam o sistema PDS de 100 mg e aqueles que receberam as injeções intravítreas, eles tiveram uma área final menor do que aquelas pessoas que receberam o sistema de 10 e de 40. Aqui em cima nós temos 2 imagens, uma de autofluorescência e OCT, comparando o sistema PDS de 100 mg e as injeções intravítreas mensais em indivíduos que tinham basicamente a mesma área acometida pela atrofia macular. Cabe dizer ainda que a gente tem que avaliar esses resultados de uma forma muito crítica. Basta observar o tamanho desse intervalo de confiança. Será que esses resultados realmente têm consistência ou eles foram obtidos pelo acaso, meras limitações do estudo, né? Entre elas o pequeno número de pacientes que foi envolvido nele. Esse gráfico, basicamente, ele corrobora o que já vinha sendo falado no anterior. Ele mostra a taxa média de mudança, de aumento de área de atrofia macular nos diversos grupos ao longo do tempo. Então, novamente, aqueles grupos que receberam a injeção intravítrea mensal e o sistema PDS de 100 mg, eles tiveram uma progressão menor, então eles tiveram uma área final menor e também tiveram uma taxa de progressão menor quando comparados àqueles indivíduos que receberam o sistema PDS de 10 e de 40 mg. Como conclusão, o estudo ele não evidenciou uma piora da atrofia macular tratada com o sistema PDS quando comparado às injeções mensais, o que é muito interessante, uma vez que é um sistema, obviamente, mais confortável para o paciente. Como eu disse, ele é implantado no olho e posteriormente recarregado em períodos mais espaçados do que injeções mensais, né? Então, isso é bem confortável para o paciente, mas é importante lembrar que esse estudo sofreu com uma série de limitações. Aqui eu deixo alguns exemplos. Pequeno número de participantes, poucas avaliações ao longo do tempo e algumas questões referentes à metodologia, inclusive na obtenção das imagens. Tendo tudo isso em vista, a gente sabe que novos trials são necessários para comprovar esses achados, e alguns já estão em curso, como o Arcway, por exemplo, que vai sair nos próximos anos. Como o professor Sérgio antecipou, aqui é um artigo de revisão sistemática bastante interessante, que eu deixo para aqueles que tiverem interesse. Ele levanta essa questão que vem ganhando importância nos últimos anos, que é basicamente a possibilidade do tratamento com anti-VEGF
ele está contribuindo para a atrofia macular, muito embora o progresso natural da doença, né? Então, eles postulam que se você tem uma membrana neovascular de característica não exudativa, essa membrana pode estar nutrindo uma área isquêmica da retina. E se você destrói essa membrana, você pode prejudicar a perfusão, a nutrição ali daquela região, aumentando a área de atrofia macular. Então, é uma questão aí que ainda está em aberto, não tem respostas conclusivas sobre isso. Adicionalmente, esse artigo também tentou identificar fatores de risco associados à atrofia macular, e quase a maioria deles foram consensuais, que aqueles indivíduos que têm um olho contralateral já acometido por uma área de atrofia têm um maior risco, aquelas pessoas que têm pseudodrusas subretinianas também têm maior risco, aqueles indivíduos que recebem um maior número de injeções intravítreas também têm maior risco, e aqueles com neovascularização de coroide tipo 3. Esses foram os fatores de risco praticamente consensuais em todos os estudos. Então, aqui, basicamente citando o nome de cada um e mostrando conclusões que foram mais importantes, assim, mais impactantes em cada um deles. O estudo CAT mostrou uma associação aumentada entre a incidência e atrofia, incidente de atrofia e o tratamento frequente, como eu havia falado anteriormente. O estudo Harbor, associação entre a incidência e cistos intrarretinianos, bem como atrofia no olho contralateral e também a idade avançada. O estudo Ivan, mostrando que a chance de atrofia macular estar presente no olho em estudo é maior se há atrofia no olho contralateral. O estudo Fluid, que durou 2 anos, mostrou que o regime de tratamento, que tolerou uma pequena quantidade de líquido subretiniano, não foi inferior a um regime de tratamento que visou uma completa resolução do líquido. Aqui é outra questão também. Existem esquemas de tratamento que visam a erradicação do fluido subretiniano. E esse estudo procurou mostrar que não necessariamente você precisa erradicar aquela membrana, se de repente ela só gera uma pequena quantidade de fluido, e isso no final não impacta no prognóstico visual desses pacientes. Ainda, o estudo Rival mostrou que também, depois de 2 anos, a incidência de atrofia foi igual tanto no tratamento com ranibizumab quanto a aflibercept. No entanto, houve uma percepção de melhora visual dos indivíduos nesse período. Por fim, os autores consideraram que, apesar desses questionamentos levantados, a terapia como anti-VEGF, sem dúvida nenhuma, permanece sendo a medida mais segura na preservação visual dos pacientes. Então, por mais que existam essas dúvidas, tratar com anti-VEGF é o que se tem de mais adequado atualmente, uma vez que no mundo real o segmento do paciente difere assim, de forma substancial, inclusive em relação àqueles pacientes que são arrolados nos trials, são envolvidos nesses estudos, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a todos, deixo o meu e-mail aqui disponibilizado para quem tiver qualquer dúvida. Excelente, Alexandre, excelente. Eu acho que vale a pena a leitura dos 2 artigos, tá? O primeiro artigo do PDS, né, do grupo que fez o PDS e está avaliando os resultados, quando foi feita a apresentação, acho que foi na Harvard e na Academia Americana do ano passado, você notava nitidamente uma preocupação dos autores, do grupo, em mostrar que esse implante de liberação lenta não aumentava o risco de atrofia geográfica, que muitas pessoas achavam que poderia aumentar. E realmente, pelos dados dele, embora tenham essas falhas que o Alexandre chamou a atenção, aparentemente não aumenta o fator de risco. Então, os fatores de risco mais importantes, como o Alexandre falou, de formar atrofia geográfica, que é uma forma frequente de perda visual nesses pacientes, sistema rico-sudativa, é ter atrofia geográfica no olho oposto ou no próprio olho, né, uma prevalência de atrofia geográfica, para ver esse paciente já tem predisposição a formar atrofia geográfica. Uma predisposição para formar atrofia geográfica, outra é neovascularização tipo 3, RAP forma mais atrofia geográfica do que neovascularização tipo 1 ou neovascularização tipo 2. O RAP é caracterizado muito frequente por depósito de urosenoides subretinianos, pseudodrusas reticulares, que o Alexandre falou. Então, esse é um fator de risco para formar atrofia geográfica. Esses pacientes, o RAP tem coroide mais fina, tá? Então, a circulação da coroide perfundindo os fotorreceptores, a retina externa é menor, né? Então, qualquer imbalanço nesse fluxo pode formar atrofia geográfica, tá? E outro dado importante que o Alexandre chamou a atenção, só estou destacando esses pontos mais importantes, é que
a natureza não fez a membrana neovascular para destruir visão. A natureza construiu a membrana neovascular para perfundir áreas isquêmicas. Então, imagina que tivesse um antiangiogênico que destruísse completamente as membranas vasculares. Esses pacientes, em alguns meses, iam desenvolver atrofia geográfica. Porque a membrana neovascular ela está substituindo uma córeo capilar que não tem mais perfusão. Certo? Então, o antiangiogênico ideal deve preservar a membrana neovascular, mas não deixar que ela exude. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Se a gente conseguir isso com antiangiogênico, e muitas vezes a forma de tratamento que a gente usa é para isso, a gente não deixa exudar, mas a gente torce para essa membrana continuar perfundindo essa área isquêmica, tá? Por isso a importância desses artigos, mostrando que, olha, o antiangiogênico, no caso o ranibizumab, usado de forma contínua, não faz com que você tenha uma regressão da membrana vascular a ponto de formar atrofia geográfica. Os estudos novos vão mostrar OCTA para a gente evidenciar o volume da membrana vascular, certo? Esse estudo mostrou indiretamente isso, você não aumenta a atrofia geográfica em relação ao tratamento convencional. Mas o que a gente precisa mostrar é que os antiangiogênicos não façam uma regressão extensa da membrana vascular, tá? Para a membrana continuar perfundindo. Mas, ao mesmo tempo, você diminui a exudação dessas membranas, reduzindo o risco desses pacientes perderem visão por exudação e formação de fibrose. Certo? Algum outro comentário? Professor, Sônia, André, fala, Alexandre. Ainda em relação ao que o senhor estava falando, se eu não me engano, foi o estudo 7, em que eles questionam até que ponto a quantidade de líquido subretiano pode ser admitida para que você não tenha um prejuízo na acuidade visual desse paciente. Então, você não visa erradicar aquelas membranas e você, de certa forma, é complacente com uma determinada quantidade de líquido, mas eles não conseguiram estabelecer qual é essa quantidade. Por fim, eles acabaram também concluindo que, pelo sim, pelo não, trate erradique essas membranas, né? Assim, a gente não pode... É isso, gente. A gente não pode subtratar uma membrana vascular. Mas hipertratar, a gente talvez incorra em erro. Então, o Fluid Trial, que ele mostrou aqui, até 200 micra de líquido subretiniano subfoveal durante 2 anos, que é a extensão do estudo, não é lesivo. Tá? Esses pacientes ganharam visão da mesma forma do que pacientes que foram tratados de uma forma intensiva. Tá? O que o líquido subretiniano indica? Que a membrana está perfundindo, por isso que você está tendo esse extravasamento. Eventualmente, se você acaba totalmente o líquido subretiniano, possa ser uma indicação indireta, uma que você tratou adequadamente, ou a segunda que essa membrana diminuiu de tamanho, então ela está exudando menos. Então, até 200 micra de fluido subfoveal, que o Fluid Trial mostrou, no período de segmento desse trabalho, que são 2 anos, não é lesivo para fotorreceptor, tá? Central serosa crônica, que você tem esse líquido acumulado por mais tempo, acaba gerando lesão de fotorreceptor, mas a fisiopatologia das duas doenças é diferente. Talvez não seja lesivo para uma e não para outra, né? Mas é uma questão em aberto, e eu acho importante, por isso que a gente escolheu o artigo, eu acho que é uma questão em aberto e é muito importante a gente saber dessas nuances aí, que envolve tratamento e prognóstico visual a longo prazo, certo? Cleide, André, obrigado, Alexandre. Cleide, André e Sônia, algum comentário nisso? Só comentar que realmente é extremamente relevante, porque as 2 causas de perda visual dos pacientes com DMRI são a fibrose e a atrofia geográfica. E o objetivo do tratamento é justamente reduzir a fibrose, mas em relação à atrofia geográfica existe a dúvida exatamente em relação ao oposto, né? E a maior parte dos artigos, aliás, essa revisão excelente do Vassada justamente mostra que a maior parte dos estudos, particularmente o CAT, mostra que o número de injeções está associado ao aumento da atrofia. O Harbour foi o único que veio na contracorrente dessa ideia, e é muito confortável a gente saber que o PDS, pelo menos em relação ao aflibercept, não vai aumentar a atrofia geográfica, porque tirando a fibrose, que é justamente o que o anti-VEGF trata, é a outra causa de perda de visão desses pacientes. É um assunto extremamente relevante. Perfeito, é isso aí.
e o Alexandre apresentou muito bem. Parabéns, tá, Alexandre? Obrigado, Cleide, pelo comentário. E agora vamos finalizar. Elisa, está pronta aí? A Elisa vai apresentar 2 casos cirúrgicos rápidos. Elisa, se você quiser compartilhar. Eu já estou compartilhando. Tá. A Elisa é fellow cirúrgica, né, de retina, então ela vai apresentar esses 2 casos. Está dando para ver minha tela? Dá, tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar da reunião, professor. Gostaria de agradecer ao Dr. Felipe Sabag, Dr. Oliva Conce, Dr. André, Dr. Leandro Cabral, por ter ajudado na orientação dos casos. Então, os casos que eu trouxe para discutir hoje, na verdade, são casos de cirurgia do segmento anterior, que muitas vezes aparecem para a gente que opera retina, associados a casos complexos, como esse primeiro que eu vou apresentar, ou às vezes também associados a complicações cirúrgicas em que você tem perda do suporte para implante da lente intraocular, ou então complicações cirúrgicas pós-operatórias em que você tem deslocamento da lente para a cavidade vítrea. Então, são cirurgias que a gente acaba fazendo bastante, apesar de não serem do segmento anterior. Então, esse primeiro caso é de um homem de 27 anos que veio para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas com trauma contuso no olho esquerdo. Nesse momento, foi suturado a córnea no pronto-socorro do oftalmo. Durante a cirurgia, foi observado bastante perda vítrea, perda de conteúdo da íris, e o paciente foi seguido no pós-operatório. No pós-operatório, nós observamos que a retina estava aplicada, mas que nesse segmento anterior realmente não tinha quase resquício de íris, tinha muito vítreo aderido à córnea, e esse era o aspecto da biomicroscopia, como vocês conseguem ver aqui. Então, nesse caso, como a gente não tinha nenhum suporte da íris, e tinha bastante vítreo no segmento anterior, optamos por fazer uma vitrectomia anterior, via pars plana, com uma fixação escleral pela técnica do Yamane. E aqui é o vídeo da cirurgia. Então, inicialmente, fizemos a marcação da região onde iríamos colocar os ápticos, né? A 90 graus da região da incisão. Foi feita a vitrectomia anterior, removendo todo aquele vítreo que estava aderido à córnea, então liberando o segmento anterior. Foi feita a marcação a 2 milímetros do limbo, com 2 milímetros de extensão, por onde seria confeccionado esse sulco escleral, o túnel escleral, na verdade, por onde o áptico vai passar. Aqui a introdução da lente confeccionando esse túnel. E aqui eu optei por primeiro introduzir a primeira agulha antes de colocar a lente, porque a minha ideia era colocar a lente diretamente do injetor na primeira agulha, já que eu não tinha esse suporte da íris para apoiar a lente dentro do olho. Então, meu medo era que as lentes se deslocassem para a cavidade do vítreo. E aqui, essa tentativa de colocar diretamente a agulha, às vezes é difícil porque o áptico fica muito móvel. E para ele entrar dentro dessa primeira agulha, ele tem que estar bem paralelo à agulha de insulina. Então, aqui optei por esterilizar o segundo áptico para a lente não deslocar e colocar o áptico diretamente com a pinça dentro da agulha. Então, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado para tentar fazer essa introdução o mais paralelo possível, porque o áptico acaba dobrando se a gente tenta colocar ele à força, né? Então, tem que ser um movimento bem delicado e com ele completamente paralelo. Então, coloca-se o primeiro áptico e deixa ele, não tenta esterilizar. Isso aumenta a mobilidade e facilita a colocação desse segundo áptico, também com a pinça. Então, também com esse movimento, tentando ser o mais delicado possível. Esteriliza primeiro esse segundo áptico, e aí cauteriza para formar o bulbo, né, para prender ele na esclera. E só depois que você fez o bulbo no segundo áptico que você esteriliza o primeiro. Nesse momento em que você fez esse bulbo, você pode observar a centralização da lente, e se você observar que a lente está mais para um lado ou mais para o outro, nesse momento você consegue fazer alguns ajustes, diminuindo o áptico de um lado, diminuindo o áptico de outro. Se a centralização estiver boa, sepulta esse bulbo no túnel na esclera. E aqui a gente optou por revisar bem essa base vítrea, porque a retina apresentava várias dobras na região nasal e ficamos com medo de ter alguma rotura associada, mas não tinha.
Esse aqui é o aspecto final da primeira cirurgia, né? No pós-operatório, essa era a centralização da lente. O paciente tinha um astigmatismo muito alto por conta dessa sutura corneana, né? O cilindro dele estava em torno de 6 na última avaliação, mas ele chegava até 0,4 com correção. E agora eu queria abrir para discussão sobre esse primeiro caso. Elisa, qual a lente que você usou? A Type 7 mesmo, que a gente tem disponível. Tá. E qual a agulha de insulina? Só para falar para o pessoal que você introduziu. Isso, a agulha de insulina que a gente usa é uma agulha de insulina que normalmente ela é específica para aquelas canetas de insulina que as pessoas usam para aplicar insulina subcutânea. Então, na verdade, ela vem até numa caixinha separadinha. Então, você abre ela e você tira com uma pinça Kelly. Eu posso até mandar as imagens depois, tem um vídeo bem interessante da doutora Mariana Hollander, que faz bastante dessa cirurgia. E essa agulha é de 28 gauge, e aí você consegue passar direitinho o áptico por dentro dela. Tanto da MA60 quanto da Type 7, da Sensar também dá para passar. Tá. E o interessante é que você consegue segurar a borda dela, né, da agulhinha, por fora do olho, né, e consegue aí mobilizar mais fácil, né, do que uma outra agulha. O que é importante se você tentar fazer com a agulha de insulina convencional, aquela marrom que a gente tem mais, o túnel vai ficar muito longo e o áptico vai acabar deslocando para ir soltando da esclera. Isso. E essa de 28 gauge fica certinho no túnel da agulha, certo? Isso. Perfeito. O Leandro, vocês colocaram o Leandro como... Se o Leandro quiser fazer algum comentário, eu não sei se o Leandro está aqui. Não, eu tô ouvindo aqui, vendo o caso, acho que tá perfeito, é uma boa opção, né? A gente não tem muito segmento de longo prazo dessas técnicas intraesclerais para saber a longo prazo se a esclera vai se comportar, tudo. Já existem alguns relatos de extrusão e de problemas de hemorragias recidivantes e tudo, mas é uma técnica que é rápida para se fazer, porque todas as outras técnicas de sutura são bem mais complexas e a lente fica bem estável para o cirurgião que está acostumado já com a técnica. Achei bem elegante o caso, não tenho muito o que comentar, não. Parabéns, Elisa. Bonito mesmo. Elisa, você fez a vitrectomia, você fez só a vitreia anterior, é isso? Isso, porque durante a cirurgia, como ele tinha essa opacidade corneana, tinha bastante pigmento, era difícil de visualizar, mas depois que a gente fez essa limpeza da câmara anterior, a gente conseguiu ver melhor a cavidade vítrea, a retina estava aplicada e eram apenas dobras que ele tinha. E não tinha nenhuma rotura, né? Então a gente nem precisou nem fazer laser em nenhuma região. Excelente, excelente. Quer mostrar o segundo caso? Se alguém tiver algum comentário, é só escrever aqui. Se tiver alguém com microfone, é só falar. Enquanto isso, você quer mostrar o segundo, Elisa? O segundo caso, ele complementa um pouquinho o primeiro, porque ele é uma possibilidade de correção dessa técnica Yamane. Então, essa paciente, ela chegou para a gente com uma LIO subluxada para a cavidade vítrea. Ela tinha feito a faca no serviço externo, e como a LIO estava quase completamente deslocada para a cavidade vítrea, foi optado por realizar uma vitrectomia e com o implante pela técnica do Yamane. Só que no segmento pós-operatório, no nosso serviço mesmo, esse áptico ele se soltou da zona óptica na região inferior. Então, a lente novamente ficou descentrada e parcialmente deslocada. Diante disso, a paciente já tinha sido submetida a 2 procedimentos. Para evitar uma nova cirurgia e uma cirurgia um pouco mais agressiva, que teria que fazer um explante da lente, uma troca da lente, nós optamos por tentar realizar um hashtag abaixo do Yamane para tentar centralizar essa zona óptica. Então, aqui no vídeo a gente consegue ver isso. Então, a gente consegue ver que a lente estava realmente tiltada nessa região inferior. Então, nessa técnica do hashtag, fizemos uma peritomia 360. Confeccionamos, então, 2 sulcos de 4 milímetros a 2 milímetros do limbo. E por esses sulcos, passamos um Prolene 10-0 e captamos essa agulha do Prolene com uma agulha de insulina convencional do outro lado. Fizemos isso tanto na região de superior para inferior, quanto de nasal para temporal.
depois de passar, né, a agulha pelos dois lados, o prolene é suturado. E depois de suturar, nós sepultamos esse nó na esclera. Então, aqui mostrando, sepultando esse nó para que não fique incomodando o paciente, não tenha nenhum tipo de erosão da conjuntiva. E aqui mostrando também o mesmo processo de inferior para superior. E dessa maneira, conseguimos dar um pouco de suporte posterior a essa lente e centralizar ela sem ter que explantar e implantar uma lente nova. Aqui o aspecto final da cirurgia. E aqui no pós-operatório. A gente pode observar que a íris da paciente está bastante machucada, ela realmente passou por múltiplos procedimentos, mas a lente ficou mais centralizada e com a correção a paciente chegou até 0,6 e essa paciente ela tinha um pouco de ambliopia, porque ela tinha uma anisometropia muito grande, então esse 0,6 acho que é realmente o potencial de visão dela. Excelente, excelente. Então essa é uma outra indicação para o hashtag, né? Então o hashtag foi criado para segurar o óleo de silicone lá na cavidade vítrea, né? E depois depois ele começou a ser empregado mais recentemente para apoio de lente, né? Então tem um artigo do Fernando Novelli, que é da USP, agora em Joinville, e o Teodomiro Garrido, também da USP, agora em Manaus. Eles desenvolveram essa técnica e tem uma publicação espetacular com muitos pacientes, tá? Eu usei nesses pacientes a hashtag para implante secundário de lente. Tem algumas dicas que você tem que... algumas pérolas na cirurgia para evitar complicações, mas essa é uma outra indicação. Uma lente descentrada, uma lente que está tiltada, você consegue passar e segurar a lente volta para a posição original, como a Elisa mostrou. Leandro? Então, eu não tinha visto como tinha ficado o pós-operatório desse caso, ficou bacana, né? Eu pensei, esse caso, um ático soltou, mas o outro estava preso no lugar certo. Então, se você traz a lente para o plano certo, ela tende a ficar estável, né? Então, achei que o hashtag aí foi muito bem aplicado. Uma outra situação que eu estou usando bastante hashtag, Sérgio, a gente está vendo cada vez mais luxação de LIO dentro do saco capsular, ou em pós-operatórios de múltiplas cirurgias de vitreia, ou em altíssimo míope, que foi operado há muito tempo. E muitas vezes esses pacientes vêm com umas queixas meio vagas de que a visão está flutuando, tudo. Eu já tive surpresa na biomicroscopia, talvez uma pseudofacodonese que não chama muito atenção, mas quando a gente vai mapear esse paciente deitado na cadeira, ali o mergulha, vai lá para trás. Então, o paciente tem muita queixa desse inconveniente, e se você consegue fazer o hashtag, você traz. E eu reparei que eu estava fixando a 2 milímetros, fazendo sulcos a 2 milímetros, e isso estava miopizando bastante, assim. Eu estou fazendo a 2,5 agora, não sei se isso você reparou também, Sérgio, mas eu estou tentando fazer o sulco um pouquinho para trás para o hashtag e para ter para manter a refração desses pacientes. Mas é uma técnica muito boa. O que eu tenho sempre de medo com fixações e sutura para resolver esses problemas de LIO é endotélio, porque endotélio, às vezes, esses pacientes já foram submetidos a várias cirurgias e tem uma contagem endotelial bem baixa, e se você ficar manipulando muito câmara anterior, esse paciente perde muito endotélio. Uma das boas vantagens do hashtag é que você faz a manipulação sem grande perda endotelial. Eu acho isso bem, bem bacana. Perfeito. Tem uma variação dessa técnica, Leandro, para colocar a lente na posição, você passar só uma alça do hashtag, né? Não seria mais um hashtag, seria só um T, sabe? Passar ou o diâmetro ou vertical ou horizontal. Então, já vi descrição disso, né? E você consegue... O ideal é você passar ambos e fazer um hashtag completo, certo? Eu acho que... Eu usei um desses... eu tive um caso em que, após uma fixação, a LIO ficou bem tiltada e o paciente tinha um astigmatismo com uma visão ruim. E eu usei o hashtag justamente para colocar essa lente no plano e só passei num dos eixos e ficou ótimo.
Então, Sim. realmente, a gente tem como trabalhar em planos pensando assim em geometria, eu acho que é bem interessante. Perfeito, ótimo. E Elisa mostrou um caso muito bacana. Então, é isso. Leandro, algum outro comentário sobre essas duas técnicas, o Yamane e o hashtag, para como essa indicação, não? Não, eu acho, é o que eu estava falando, assim, existem várias técnicas, né, fixações esclerais, tem as lentes com ácrios, por exemplo, que sutura com fio Gore-Tex, tem lio artesã, tem lios de câmara anterior, tem várias técnicas que eu acho que é interessante o cirurgião dominar uma boa parte delas para colocar e escolher o melhor caso possível, sempre com esse viés de tentar preservar endotélio, porque esses pacientes de múltiplas cirurgias, muitas vezes você acaba descompensando córnea e aí você tem um grande problema. Então, sempre pensar nisso, em preservação endotelial, e essas duas técnicas têm uma manipulação menor, e isso gera uma melhor preservação endotelial. A parte das suturas, tanto a handshake quanto a Yamane, a gente ainda não tem muitos anos de segmento para não saber se isso não vai ter extrusão escleral. Eu já vi vários relatos, assim, eu mesmo não tive caso, mas já vi vários relatos de problemas esclerais depois de um certo tempo com essas técnicas. Então, a gente fica no segmento. Mas a ideia é muito boa, a concepção e a execução, depois que você passa pela curva de aprendizado, é rápida, né? Então, eu acho que é bem válido, sim, Sérgio. É uma técnica mais rápida. Se for comparar com hashtag ou com Gore-Tex, putz, ela é mais rápida. Desde que você passe por essa curva de aprendizado, né, Leandro? E, Elisa, algum comentário final dos dois casos? Primeiro, parabéns pelas apresentações, as cirurgias estão lindas, parabéns. Os pacientes beneficiaram com a técnica das duas. Quer fazer algum comentário a mais sobre elas, não? Assim, muito obrigada, professor. E assim, foram técnicas que foi difícil de fazer, realmente o início de aprender é bem complicado, mas realmente é bem importante para a gente que faz retina, porque esses casos aparecem o tempo todo, principalmente no serviço que a gente está, né? Então, achei bem válidas. Mas muito obrigada. Ótimo, Elisa, parabéns, tá? Então, queria agradecer a todos que apresentaram aí, o Daniel, o Iago, o Alexandre e a Elisa, aos comentários de todos, da Vera, do André, da Cleide, do Leandro, se eu não estiver esquecendo de mais ninguém, e agradecer principalmente a todos que assistiram aqui, tá? Então, na próxima quinta-feira, a gente tem a segunda reunião de 2023, tá? No mesmo horário, às 19 horas. Um abraço para todos, ótima sexta, ótimo final de semana para todo mundo. Abraço.